trouxe a sua oferta, segura nas tuas mãos. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, aquilo que a Ti pertence. Em obediência, Pai, nós devolvemos o dízimo. Em amor, Pai, nós fazemos a nossa oferta. Por isso, Papai, eu te peço, derrama sobre nós da Tua graça, libera sobre nós a Tua prosperidade, Senhor. Pai, envia-nos os recursos necessários para poder fazer e executar tudo aquilo que há necessidade de ser executado, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esta casa, abençoa este povo, Senhor. Confia-nos as Tuas riquezas, Senhor, que as portas do céu se abram e que sejam derramadas bênçãos sem medidas sobre a nossa vida, Senhor, financeira, sobre a nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui à frente, ou pode fazer pelo Pix da igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Amados, nós estamos vivendo e estamos para viver um tempo de guerra, queridos. Nós estamos em tempo de guerra. O Brasil está vivendo um dos momentos mais difíceis. E nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos levantar, porque virá sobre o Brasil uma grande retaliação, queridos. Ontem nós estávamos lá na reunião dos pastores do Compev e foi falado sobre isso. E na hora que um dos pastores disse que foi liberado, ou foi falado, foi dado uma palavra, que o Brasil receberá assim uma grande retaliação nos próximos tempos. E aí o Senhor falou ao meu coração que isso virá após o nosso governo, o STF, fazer essa liberação do aborto, queridos. Quando houver derramamento de sangue inocente, que é o aborto, certamente eu disse assim, eu falei, olha, eles não estão sabendo, mas eles estão provocando a ira de Deus. Então, queridos, eu sinto a necessidade de nós orarmos ao Senhor, de nós clamarmos ao Senhor pelas crianças, pelas nossas crianças, por estas crianças, queridos, porque verdadeiramente eles não sabem o que fazem, eles não estão sabendo, eles não estão tendo o temor de Deus. E o Brasil, ele está prestes a viver esse momento, e nós precisamos, como igreja, nos levantar. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, ou dobrasse o seu joelho aí, e nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Deus, para que Ele use da bondade dEle, para que Ele use da misericórdia dEle, para conosco, para nós como igreja, para nós como brasileiros, em nome de Jesus, que não consigam fazer com que isso seja aprovado, que eles não consigam levar isso em frente, porque em nome de Jesus nós cremos no poder que há na manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, santo, 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 santo é o Teu nome. Queridos, clamem ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, comece a falar com Deus, se coloque à disposição, se coloque na brecha, queridos, se coloque diante do Senhor, fale com o Senhor, peça, Papai querido e santo, que a Tua graça nos alcance, Senhor, nesses dias. Pai, nós estamos em um tempo de guerra, Pai, nós estamos num tempo de confronto, nós não estamos num tempo, Senhor, para nos levantarmos como igreja do Senhor, meu Deus. Pai, nós não podemos aceitar isso, Pai.
Nós não podemos concordar com isso, e nós não concordamos, ó Deus. Pai, que esta lei absurda, Senhor, não, Senhor, não consiga ter êxito, Senhor, sobre a nossa nação. Pai, nós não concordamos com o sangue inocente sendo derramado, Senhor, por conta de governadores e por conta de lideranças, Senhor. Em nome de Jesus, papai, nós declaramos a tua glória neste lugar, Senhor. Pai, enche esta casa. Pai, nós não podemos ficar parados, Senhor. Nós não podemos ficar parados, Senhor. Nós estamos nos manifestando como igreja. Nós estamos nos manifestando como filhos. Senhor, nós não queremos ser mais um no meio desta multidão, Senhor. Pai, eu renuncio, Pai. Pai, eu não me submeto a isso, Senhor. Pai, eu não concordo com isso. Pai, eu me nego, Senhor, a ser mais um no meio desta multidão, Senhor. Pai, eu quero ser como filho. Pai, eu quero ser como adorador do Senhor, meu Deus. Pai, eu quero ser o teu milagre aqui na terra. Por isso, ó Deus, através de nós, através desta igreja, Senhor, manifesta os teus sinais. Manifesta os teus milagres, Senhor. Pai, tenha compaixão da igreja no Brasil, Senhor. Tenha compaixão da liderança, Senhor, no Brasil, meu Deus. Levanta, Senhor, homens e mulheres dispostos, Senhor, a clamar pelo teu nome, a se render diante de ti, Pai. Chega, Pai. Chega de ser uma igreja pacífica. Chega de ser uma igreja que aceita tudo. Chega, Senhor, de ser uma igreja presa a um sistema, Senhor, corrupto. Pai, nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Pai, nós nos rendemos diante da Tua face. Nós declaramos a vitória, Senhor, da Tua igreja e do Teu povo. Senhor, não permita, Senhor, que estes que se levantam contra, Senhor, a nação, Pai, que estes, Senhor, que se levantam contra a nação, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. Que eles caiam agora, Senhor. Que todas estas afrontas, meu Pai, não consiga ficar de pé, Senhor. Que o Brasil saiba que existe um Deus, Senhor, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus de batalha, um Deus de guerra, um Deus que não permite, Senhor, que o mal venha sobre esta nação, meu Deus. Pai, é um tempo difícil, Pai. Estamos em tempos difíceis, Senhor. Por isso eu te peço que agora o Senhor se movimente, que o Senhor se mova, que os teus anjos nos visitam aqui, Senhor. Que os teus anjos visitam esta nação chamada Brasil. Que o Senhor visita esta terra e que o Senhor derrame do teu óleo, o óleo da tua unção, Pai. Enche, meu Pai. Protege a nossa casa. Protege a nossa família. Protege, Senhor, as nossas crianças, meu Deus. Não permita que elas sejam tocadas. Não permita, Senhor, que elas sejam abusadas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Que mulheres se levantem como mulheres nesta nação. Que homens se levantem como homens nesta nação, Senhor. Pai, que os líderes, Senhor, se unam a um único propósito. O propósito, Senhor, de te adorar e de sacrificar a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, visita a nossa geração, até a quarta geração, Senhor. Visita, Senhor, até a quarta geração, Pai. Em nome de Jesus, não permita que gerações sejam destruídas. Não permita, Senhor, que gerações sejam mortas antes mesmo que elas se manifestem, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Quando faltou uma liderança sadia, ele ainda... Queridos, isso é muito sério. E nós estamos muito pacíficos. Ontem eu disse isso, eu disse assim: nós não podemos ser dependentes de um homem. Nós não podemos ser dependentes de uma pessoa. Nós precisamos aprender a ser dependente do Senhor, a se posicionar como homens e mulheres de Deus. E parece que o Brasil, ele está muito pacífico, ele está permitindo que as coisas aconteçam. E a igreja ainda não consegue fazer o seu papel como igreja. Os líderes, os homens de Deus não conseguem se reunir num único lugar para clamar a Deus, para pedir a Deus. Queridos, isso é muito terrível. Isso é muito terrível. Quando isso for liberado, queridos, é sangue sendo derramado, é sangue de crianças. Então, quando isso acontece sobre a terra e se provoque a ira do Senhor, dias maus virão. E às vezes nós como igrejas não queremos viver isso. E às vezes nós não queremos, mas veja que os dias eles estão opressivos. Os nossos dias estão opressivos. Nós temos estado durante o dia, de repente está tudo bem. Quando nós olhamos, quando eu olho para mim, quando eu vejo tudo que está ao meu redor, tudo que Deus está fazendo, está perfeito. Eu tenho tudo para estar feliz. Eu tenho tudo para estar maravilhosamente bem. Mas de repente, quando eu vejo a minha alma, ela está gritando, ela está chorando, porque há uma opressão muito grande. E esta opressão, ela tem tomado conta do nosso país. E nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, como homens que adoram a Deus, parar de murmurar e reclamar, parar de ficar só falando daquilo que não está acontecendo, quando nós precisamos fazer acontecer. E ontem na minha oração eu falava: Deus, eu não posso concordar com isso. Pai, eu não quero, eu não vou me submeter a isso. Eu me nego, Senhor, a aceitar isso, a ser apenas mais um no meio de um monte de pessoas. Eu disse: Senhor, eu não estou aqui, Senhor, para ganhar fama, não estou aqui para ter sucesso, não estou aqui para explodir, mas eu estou aqui, Senhor, para ser um milagre do Senhor nessa terra. Senhor, eu estou aqui para amar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, e eu não posso, Senhor. Por isso, libera os Teus sinais, libera os Teus milagres através da nossa vida, aonde nós vamos estar, o que nós vamos estar fazendo. E nós precisamos, queridos, tomar esse papel a qual o Senhor colocou sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, queridos, no livro de Lucas, no capítulo 32 e 33, um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, queridos, nesse tempo, chama-se ansiedade. E aqui nós temos uma passagem em Lucas 24, no capítulo 32 e 33, diz assim: 2 homens caminhando, e eles conversando entre si. Mas ao final da conversa, ao final do caminho, eles olharam um para o outro e disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração, quanto pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Pergunta para o teu irmão aí: não ardia no teu coração?
enquanto ele falava das Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam os congregados os 11, e os que estavam com eles. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavra de quinta-feira, queridos. 2 homens caminhando pelo caminho de Emaús. E uma das coisas que nós, queridos, precisamos entender, e talvez seja o maior desafio que nós temos, é saber esperar. Nós não estamos sabendo esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Muitas vezes nós estamos clamando sem paciência. Muitas vezes estamos clamando sem saber esperar a Deus. Esperar o mover de Deus, queridos. E por conta desse tempo que nós estamos vivendo, cada dia isso se torna mais difícil. Isso se torna mais difícil. Jesus havia falado com os seus discípulos e com aqueles que caminhavam com Ele. Ele vinha anunciando a mesma palavra, Ele vinha dizendo no final: olha, eu quero dizer a vocês que eu vou morrer, mas que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por isso, fique em Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, permaneça no lugar, porque quando eu voltar, certamente algo irá acontecer. Mas, queridos, esses 2 homens, eles no terceiro dia, eles saem de Jerusalém em direção a Emaús. Eles não esperaram. Eles não tiveram a paciência de esperar Jesus ressuscitar. E se nós vermos aí no capítulo 24, e nós formos acompanhando, se a gente for passeando nisso daí, vejam que vocês vão entender algumas coisas que aconteceu. Existem algumas coisas proféticas ali. Existem algumas chaves que nós precisamos virar e que está escondido nisso. Decisões erradas geram caminhos errados. Eles tomaram uma decisão errada. Eles disseram: não, ele não ressuscitou. Eles não tiveram a paciência, a fé, para poder esperar aquilo que o Senhor havia dito. Então eles tomaram uma decisão: vamos sair de Jerusalém e vamos para Emaús. Eles não tinham uma palavra para Emaús. Deus não tinha dado uma palavra para eles, queridos. Existem caminhos que nós estamos caminhando, que o Senhor não nos deu uma palavra. Nós estamos caminhando, muitas vezes, pela nossa própria vontade, pela nossa própria decisão. Existem caminhos que nós estamos caminhando pela nossa própria decisão. Mas vejam bem, eles não deixaram de ser crente, eles só tomaram a decisão errada. Porque no meio do caminho, eles estavam falando do quê? Eles continuavam sendo as pessoas que já tinham ouvido a palavra. Eles estavam falando do conhecimento que eles tinham. Então não estava faltando para eles o conhecimento da palavra, porque eles conversavam a respeito das coisas que eles tinham visto. Eles estavam caminhando. Então, conforme eles contavam as coisas que o Senhor estava fazendo e as experiências que eles tinham, para eles
Eles tinham como identificação que eles estavam certos. Existem muitos caminhos que nós estamos caminhando, e porque as coisas estão acontecendo, porque estão dando certo, porque nós conhecemos a palavra, a gente pensa que está caminhando para o lugar certo. Eles estavam indo para um lugar onde Deus não havia dito para eles. O Senhor disse: fica em Jerusalém, permaneça onde eu disse para você. Havia uma palavra profética, queridos. Você lembra da palavra profética que o Senhor te deu no dia em que Ele te chamou? Havia uma palavra profética. Mas eles não estavam mais entendendo a palavra profética. Por quê? Porque eles estavam caminhando e conversando e falando das coisas de Deus. Eles não estavam fazendo nada errado. Eles só estavam no lugar errado. Talvez nós não estejamos fazendo a coisa errada, mas estamos no caminho errado. Porque nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando das experiências que nós temos, mas nós não paramos. A gente continua, nós continuamos caminhando. E eles estavam felizes por aquilo ali. Eles não estavam tristes. Eles continuaram a vida deles. A única coisa que eles tinham feito é tomado uma decisão precipitada. A ansiedade não permitiu que eles esperassem. A ansiedade fez com que eles tomassem uma decisão própria. Por não saber esperar, por não saber ficar quieto, esperando, paciente. A palavra paciência é um dos frutos do Espírito. Ele não é fruto da carne, queridos. Então não espere ter paciência na sua carne, porque ela está no seu espírito e na sua carne. A sua carne sempre vai estar trazendo em você, produzindo em você uma precipitação. E todas as vezes que você precipitar o seu caminho, o seu pensamento, não vai te faltar erros. Eu já perdi muito tempo da minha vida. Hoje eu entendo que existem muitas promessas de Deus para a minha vida. Não é que elas não vão se cumprir, é que talvez eu não tenha tempo de viver elas. Pelo tempo da minha desobediência, pelo tempo da minha teimosia, pelo tempo da dureza do meu coração, pelo tempo em que eu perdi fazendo as coisas, achando que Deus estava comigo, porque algumas delas estavam dando certo. E durante anos eu caminhei por um caminho acreditando que eu estava filé com Deus. Que Deus estava comigo ali aprovando tudo. Porque eu não estava fazendo outra coisa, eu estava falando de Deus. Eu estava falando do amor de Deus. Mas tudo que eu estava fazendo estava no meu coração, mas muitas delas não estavam no coração de Deus. Mas eu acreditava que era Deus. Esses homens acreditavam que eles estavam fazendo a vontade de Deus, saindo do lugar onde o Senhor pediu para que eles permanecessem, para ir para um lugar onde eles acharam que seria o melhor lugar, que seria a melhor posição. Então eles não estavam fazendo errado, porque eles estavam falando de Deus, eles estavam falando dos milagres, das coisas que tinham acontecido.
Mas no meio do caminho, Jesus entra na vida deles. E vejam que Jesus está caminhando com eles. E eles não percebem que é Jesus. Eles estão tão presos neles. Eles estão tão presos naquilo que eles estão vivendo. E eles estão comentando e falando, achando o máximo, que eles não percebem Jesus. E Jesus, diz a palavra, que ele entra e começa a caminhar. Jesus não para eles. Jesus entra na deles, queridos. Às vezes, Jesus não vai nos parar. Porque existem momentos que não adianta dizer pare. Porque nós estamos tão fixos com aquilo que nós acreditamos e o que nós queremos, que nós não vamos ouvir o Senhor dizer para. É tempo de parar. É tempo de voltar atrás. Quantas vezes o Senhor já não nos falou isso? Volte. Mas nós estávamos tão empolgados com aquilo que nós estávamos vivendo, que nós não demos ouvido e continuamos caminhando. A distância de Jerusalém até Emaús era a distância de 60 estádios. Era mais ou menos referente a 11 quilômetros. Eles andaram 11 quilômetros. E no meio do caminho Jesus entra na conversa. E Jesus começa a ouvir eles. E aí Jesus faz uma pergunta: do que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão falando? E eles olham indignados para Jesus e perguntam: de onde és tu? Aonde você estava? Porque nós estamos falando dos últimos acontecimentos. Nós estamos falando do que acabou de acontecer em Jerusalém. O nosso mestre, o nosso Senhor, um homem que veio como profeta e disse que morreria e ressuscitaria. Jerusalém não fala de outra coisa senão disso. E ainda veio umas mulheres e disseram que ele não estava lá. Queridos, imagina o tamanho da cegueira quando se toma uma decisão para andar num caminho a qual o Senhor não disse para ir. O problema deles não era o ouvido. O problema deles não era a boca. O problema deles não eram os pés. O problema deles era a visão. Às vezes nós ouvimos, às vezes nós falamos, às vezes nós caminhamos, mas o problema não está no caminho. O problema não está no que falamos e nem no que ouvimos. O problema está naquilo que nós não conseguimos enxergar, queridos. Eles não conseguiram identificar Jesus. E então eles perguntam: de onde você vem? De onde você é? Eles estavam tão preocupados com o acontecimento, queridos, que eles esqueceram de obedecer ao Senhor. E hoje, quando eu olho para o nosso país, quando eu olho para o Brasil e vejo as pessoas falando sobre crise, sobre problemas políticos, sobre tantas coisas ruins que estão acontecendo,
estão preocupados com os grandes acontecimentos, mas não estão tendo a visão daquilo que o Senhor disse lá atrás: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Pode acontecer o que for, mas Ele estará conosco, e nós estamos acreditando muito mais nas coisas, nas informações ruins, do que naquilo que o Senhor nos disse, do que naquilo que o Senhor nos prometeu. E Jesus entra na conversa e começa a dizer alguma coisa. Põe lá no versículo 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar aqui. Não é no 1 não, é no 13, tá? 16. O 15 primeiro. E aconteceu que eles falavam entre si e faziam perguntas um para o outro. E mesmo Jesus se aproximou, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles estavam falando daquilo que eles entendiam e daquilo que eles sabiam. Mas quando Jesus se aproxima, eles estão com os olhos fechados. No versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós estávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é hora, o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Queridos, eles não saíram antes. Eles saíram no terceiro dia. Eles tinham uma palavra para o terceiro dia. Mas eles começaram a tomar uma decisão. Eles tomaram uma decisão, porque ainda não havia acontecido. Quantas decisões nós estamos tomando, porque não estamos esperando acontecer? Ah, mas eu estou precisando tanto. Ah, Deus, mas o Senhor disse que ia fazer um milagre. Mas já se passou o tempo e nada aconteceu. E nada está acontecendo. Senhor, eu estou vivendo há quantos dias e nada acontece. Por isso eles tomam uma decisão e eles saem. Na verdade, também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. Queridos, eles não tinham falta de informação. O problema não era a falta daquilo que estava, porque alguém já tinha visto e as pessoas estavam dizendo o que estava acontecendo. O problema foi a ansiedade que eles criaram de não saber esperar aquilo que Deus havia dito.
O grande problema da nossa vida não são as promessas, é a ansiedade que nós temos de não esperar elas acontecer. Não são palavras proféticas que estão nos faltando, não são palavras liberadas para nós que está faltando. O que está acontecendo é que nós não temos paciência o suficiente e nem sabemos esperar aquilo que Deus já nos prometeu que Ele faria. E muitos estão dizendo que está acontecendo, mas porque ainda não aconteceu conosco, nós não acreditamos que Deus está fazendo. A igreja do Senhor está padecendo por isso, queridos. Tem muitos crentes desistindo. Tem muitos cristãos deixando de andar no caminho do Senhor, porque estão acreditando muito mais na tempestade do que no poder e no amor de Deus. Porque estão acreditando muito mais nas coisas que não estão dando certo, nas coisas que eles não estão vendo, estão ouvindo, mas não estão vendo. Existem muitos cristãos que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão enxergando. E porque não estão enxergando, estão tomando decisões precipitadas e começaram a andar num caminho a qual Deus não mandou eles irem. E agora, no meio do caminho, Jesus volta lá. E Jesus começa a falar com eles. E aí eles começam agora a ouvir. Preste atenção que eles estão ouvindo o próprio Jesus dizendo, mas eles não estão entendendo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Olha a estratégia de Jesus. Jesus começa a falar da palavra para eles. Mas eles foram e eles chegaram aonde eles tinham colocado no coração. Mas Jesus deu a entender a eles que ele ia um pouco mais adiante. Eu tenho dito, queridos, Jesus, Ele não vai interferir nas decisões que nós tomamos. Deus não constrange as pessoas. Tem uma palavra que eu falo sempre, eu estou tentando lembrar ela aqui. Eu me lembro que um dia eu falei para minha esposa, quando ela disse assim, mas eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Me lembrei da palavra. E eu disse assim para ela, fica tranquila, porque Deus não violenta ninguém. O Senhor não vai te violentar. No dia em que chegar a hora de acontecer algo, primeiro o Senhor vai colocar no seu coração. E quando chegar a hora você vai fazer, porque você vai ter a vontade e o desejo de fazer. Então não faça porque você quer fazer, não faça porque você sabe fazer, mas espere o tempo de Deus para que todas as coisas aconteçam. Jesus não estava violentando eles, querido. Jesus apenas estava falando com eles, mas eles estavam cegos, eles não conseguiram identificar. E quando Jesus chega lá, eles chegaram no lugar, na aldeia onde eles iam, eles chegaram em Emaús, eles não pararam no meio do caminho e voltaram, eles chegaram até o destino. O Senhor permitiu que eles chegassem até o destino deles. Queridos, Deus não vai te impedir você de chegar aonde você está indo. Mas quando agora Jesus para e eles dizem, não, fica conosco, não continua não. E ali naquele momento,
que eles convidam Jesus para permanecer com eles. Então tem uma mesa preparada. E naquele momento, Jesus pega o pão. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, os olhos deles se abrem. E eles lembram. A palavra do Senhor diz que o Espírito vos fará lembrar das coisas que viu e ouviu. E eles lembraram do partir do pão. E naquele momento eles enxergaram Jesus. Eles enxergaram Jesus quando ele partiu o pão. E a Bíblia diz que abriu-lhe os olhos e eles disseram: é Ele. Ele é o nosso mestre. Mas quando eles entenderam isso, e eles olharam para Jesus, Jesus já não estava mais ali. E então eles voltam a conversar entre si. E aí eles dizem: disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, o quanto nos abriu as Escrituras? Ele esteve conosco durante todo esse tempo em que nós estávamos no caminho errado. Por que é que não ardeu em nós? Por que é que nós não conseguimos sentir? Por que é que o Senhor, por que é que nós não conseguimos ouvir, queridos? Porque nós não estamos enxergando. O problema não está nos nossos ouvidos. O problema está nos nossos olhos. Que nós estamos caminhando em um caminho a qual o Senhor não preparou para nós. Mas nós continuamos caminhando. Mas porque estamos falando de Jesus, porque estamos falando das coisas que nós vimos, porque estamos falando do que está acontecendo, porque estamos vivendo a nossa vida, nós não conseguimos identificar que Ele nos disse, que Ele nos deu uma palavra profética lá no começo. Nós estamos esperando outra palavra. Às vezes nós estamos esperando uma outra palavra, não. A palavra é uma só. O Senhor já te deu, querido. A palavra o Senhor já nos deu lá no começo. Ele disse: fique em Jerusalém. Ele disse: fica em mim. Não saia de mim para andar por onde você quer andar. Se você quiser andar, anda comigo. Esteja em mim e não em você. Não faça a tua vontade. Não faça o que a sua ansiedade está te dizendo. Não toma decisões precipitadas e depois você vai dizer: mas Deus falou, mas o Senhor disse. Tem muita gente dizendo que Deus disse quando Ele não disse, que Deus falou quando Ele não falou. Quem falou foi a nossa vontade, quem falou foi a nossa ansiedade, quem falou foi o nosso desespero, quem falou foi quem? Aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que nós queríamos que desse certo, aquilo que nós julgamos ser certo. Porque eu acho que o Senhor falou, então vamos fazer. Mas quando eles identificam agora, olha que coisa interessante. Eles saíram de Jerusalém, foram por um caminho, andaram o caminho todo, chegaram lá no seu destino. Mas lá no destino onde eles chegaram, eles tiveram um encontro com Jesus. E eles identificaram que quem estava com eles era Jesus. Era só eles que não tinham percebido. E aí imediatamente eles tomam uma outra decisão. Voltar. Diga para o teu irmão aí, a sua melhor decisão
é voltar. Você nunca deveria ter saído de onde Deus mandou você ficar. Você nunca deveria ter saído da onde o Senhor disse para você esperar. O fato de nós não sabermos esperar em Deus, nós vamos andar em caminhos que Ele não nos deu, que Ele não disse para que nós andássemos. E nós vamos ter problemas e dificuldades no meio do caminho. E aí sabe o que é que nós vamos achar? Que Deus não fala com a gente, que Deus não se importa conosco, que nós estamos passando dificuldades porque Deus não está conosco. Jesus estava com eles, mas eles não estavam enxergando. Jesus está com você. Jesus está com você. É você que não está enxergando. E se você não enxergar, você não vai ouvir. Se você não enxergar, você não vai entender que Ele está dizendo: volta para o lugar aonde eu disse para você esperar. E quando eles voltam para Jerusalém, o que é que eles encontram? Os congregados, aqueles que tiveram paciência, aqueles que souberam esperar, estavam lá reunidos. E então chegam os bonitos lá. E aí os bonitos chegam e está todo mundo lá. Os obedientes, os homens que decidiram esperar no Senhor, estão lá, os homens e as mulheres. E eles se reencontram, queridos. Eles se reencontram. O grande problema e a grande dificuldade que nós temos é de enxergar. E por isso nós tomamos decisões erradas. E essas decisões erradas vão gerar caminhos errados. Vão fazer com que a gente tome decisão que não é para tomar. Vive o que não é para viver. Reclama do que não é para reclamar. Murmura do que não é para murmurar. E isso só faz a gente ficar parado e perdendo tempo, queridos. Como eu disse, eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo da minha vida, do meu ministério. Eu poderia estar já em um outro tempo. Eu poderia já estar em um outro nível. Eu poderia já estar vivendo experiências com Deus que eu ainda não vivi. E que talvez eu não tenha tempo de viver. Porque eu fiquei muito tempo preso na minha vontade, na minha ansiedade, no meu desespero, na minha murmuração, nas minhas intrigas. E por conta disso, nós voltamos e recomeçamos tudo de novo. Eu não digo que eu não estou feliz e que eu não sou feliz. Eu sou feliz e estou feliz. E hoje eu sou grato a Deus, porque deu tempo. E tem muitos que não terão tempo. E essa é a maior tristeza daqueles que não terão tempo de voltar, queridos. Porque se você ainda tem tempo de voltar, então não perca mais tempo. Volte. Volte para a palavra que o Senhor te deu lá no começo, lá no início. Ele disse quem você seria. O Senhor não te chamou sem te dizer qual era o seu lugar, querido. Desde o princípio Deus já falou. Desde o princípio o Senhor já disse quem nós seríamos.
Nós só não somos porque ainda estamos no caminho de Emaús. Porque ouvimos que Ele ressuscitou, pessoas falaram para eles. Eles não estavam sem entendimento, eles tinham entendimento. Querido, nós não estamos errando porque nos falta o entendimento. Eles tinham entendimento. Eles tinham visto as coisas acontecerem. Eles estavam presentes na hora que aconteceu, queridos. Quantos avivamentos nós já não vivemos? Quantos sinais de Deus nós já não vivemos? Quantos milagres nós já não vimos? O problema não é não ver milagres. O problema não é viver no meio dos moveres do Senhor. O problema são as decisões que nós tomamos, porque nos falta a visão. Porque nós não enxergamos corretamente o Senhor que está junto conosco, queridos. Porque quando nós enxergamos e nós ouvimos Ele corretamente, certamente nós obedeceremos. A única coisa que o Senhor espera de mim e de você é a obediência, queridos. Porque se nós obedecermos, todas as outras coisas serão fáceis, não serão difíceis para viver. A obediência vai gerar a fé, a obediência vai gerar intimidade, a obediência vai gerar comunhão, a obediência vai te fazer caminhar em caminhos corretos e não incorretos. E é isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Que nesta noite o Senhor possa partir o pão e abrir a nossa visão, queridos. Coloque-se de pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero que você comece a orar, que você comece a falar com Ele. Assim como esses homens disseram, quando eles entenderam que Jesus estava com eles. Eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, o quanto pelo caminho nos falava? Será que não está ardendo em nosso coração enquanto Ele está falando conosco? Por que tanta dureza nesse coração? Por que tanta dureza no nosso coração a ponto de não entender e ouvir a voz do Senhor? Por que é que nós não ouvimos isso? Por que é que nós não conseguimos enxergar, Senhor? Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o caminho, Senhor. O caminho que o Senhor quer que nós andemos, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, eu preciso enxergar em Ti a Tua vontade e não a minha vontade. Eu preciso enxergar, Senhor. Eu não posso mais andar aonde eu quero andar. Eu não posso fazer mais aquilo que eu quero fazer, Senhor. E ao partir o pão, os nossos olhos eu preciso, Senhor, eu preciso enxergar a Tua vontade. Eu preciso, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor nos prometeu e não andar naquilo que eu quero andar e não fazer aquilo que eu quero fazer. E ao
ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Aviva a Tua igreja, Ao Senhor, som da nesse tempo. Tua voz, Aviva a Tua igreja nesse tempo, nossos Senhor. corações queimam Enche-nos de com a Tua presença, amor, o Teu poder nesse tempo. queimam de amor. Tira, Senhor, a angústia da alma. Ele entrou em casa, Tira, Senhor, a angústia dos nossos está na dias. mesa, Ele nos observa, Nos faça, sabe Senhor, que o enxergar o Teu caminho e ao partir e obedecer aquilo que o Senhor tem falado. os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som Jesus, da Tua voz, Parte o pão para nós nesta noite e abre a nossa nossos visão. corações queimam de Abre a visão aonde o Senhor quer que nós estejamos, queimam de amor. aonde o Senhor quer que nós caminhemos. E ao partir o pão, Eu não quero andar num os caminho que não seja o nossos Teu, Senhor. olhos se abrem, Eu não quero ir para um lugar que o Senhor não disse para ir. quem Tu és. Eu não quero, Senhor. Ao som da Tua voz, Eu me recuso a sair deste os lugar, Senhor. nossos corações Aonde o Senhor disse para permanecer, para ficar. Eu só te peço, arde, Senhor, em nós. nós amamos a casa, Arde em nós, Senhor, o desejo perfumamos ela de te amar toda, todos os dias, preparamos de te a servir, Senhor. mesa. Tome o lugar de honra, Toca, nós Senhor. amamos a Toca o nosso casa, coração, Pai. perfumamos coração, ela toda, nós preparamos a Fortalece-nos, ó Deus. mesa. Fortalece-nos, ó Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos. E ao partir o pão, os nossos Espírito Santo, olhos se se mova aqui. abrem, Espírito Santo, se mova aqui. reconhecemos Espírito Santo, se quem mova Tu aqui. és. Espírito Santo, Ao se mova som aqui. da Tua voz, Espírito os Santo, se mova nossos aqui. corações queimam Espírito de Santo, nos amor, faça caminhar na Tua presença. queimam. Espírito Santo, nós não queremos andar em outro caminho que não seja o caminho do Pai. Nós não queremos sair da onde nós estamos se o Senhor não nos disse para sair. Senhor, nós temos vivido dias difíceis, sim. Há momentos, papai, que nós pensamos que aquilo que estamos fazendo não está te agradando. Às vezes pensamos que aquilo que nós estamos fazendo não está agradando ao Senhor. Mas eu me lembro, Senhor, desde o princípio. Eu me lembro, Senhor, desde que o Senhor nos colocou nesse ministério e nessa casa. Houve momentos, Senhor, que a ansiedade no meu coração batia forte. Houve momentos, Senhor, que a pressão era muito grande. E eu disse, Senhor, eu sei fazer muitas coisas. Eu posso fazer algumas coisas. E o Senhor me disse, não faça nada. Só faça aquilo que eu te disser para fazer.
Não se mova em nada. Deixa tudo que você sabe. Deixa tudo que você entende, tudo que você conhece. Só me obedeça. Meu Senhor, eu estou aqui nesta noite. Amados, dê as mãos aí, por favor, dê as mãos. Espere em Deus, confia nele. Ninguém conhece mais o teu coração do que Deus, querido. Ninguém conhece a tua alma mais do que o Senhor. Ninguém conhece o teu espírito mais do que o Senhor. Pai, nesta noite a minha oração é que o Senhor disse: ficai em Jerusalém. E Deus, eu não me movi, Senhor. Eu criei em todas as palavras que o Senhor nos deu. Eu obedeci, Senhor, a tua voz quando muitos não entendiam. Quanto muitos, sem dizer uma única palavra, nos trazia um peso de cobrança, dizendo por que é que não se move, por que é que não faz, por que é que não acontece. Mas, Senhor, eu permaneci obediente à tua voz. E aqui estamos, o Senhor nos trouxe aqui. E por esse motivo, Senhor, eu me curvo diante de Ti e me submeto à Tua vontade. E continuo crendo como eu criei desde o princípio, que o Senhor iria fazer grandes coisas neste lugar, que o Senhor enviaria aqueles que precisam serem salvos. Nós não queremos pessoas só para encher este lugar, Senhor. Nós não queremos pessoas para ter movimentos. Nós queremos homens e mulheres e crianças e famílias que estejam dispostos a Te obedecer e Te amar acima de tudo e viver a Tua vontade, Senhor. Porque, Deus, nós não iremos fazer outra coisa neste lugar que não seja a Tua vontade. Por isso, Senhor, tira dos nossos dias esta opressão. Tira, Senhor, dos nossos dias esta pressão, Senhor, que muitas vezes a ansiedade tenta, Senhor, nos roubar, tenta nos distrair e nos levar para um caminho a qual o Senhor não quer que nós andemos. Por isso, Senhor, eu me submeto. E assim como eu Te disse ontem, assim como eu Te disse hoje, e assim como eu Te direi sempre, Senhor, eu não quero ser apenas mais um nessa terra, Senhor, mas que o Senhor faça os Teus sinais, os Teus milagres. Senhor, eu quero ser o Teu milagre aqui nesta terra, para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas conheçam
para ficar. Descansarei. Nós continuamos aqui, Senhor. Eu continuo aqui te esperando, da mesma maneira que o Senhor disse para esperar. Descansarei. Já chegou o terceiro Eu dia. descansarei. O Senhor já ressuscitou. Talvez nós não estamos vendo o que o Senhor está fazendo. Descansarei. Talvez nós não ainda estamos enxergando tudo que o Senhor está fazendo. Por isso, parte o pão nesta noite e abre a nossa visão, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor disse que faria na nossa vida, no nosso ministério. Rompe as barreiras, meu Senhor. Rompe as barreiras da prosperidade. O Senhor disse que liberaria a prosperidade sobre esta terra. Então libera, Senhor, sobre esta terra, Pai. Libera sobre esta terra a tua prosperidade, Senhor. Libera, meu Deus. Libera, Senhor. Libera a manifestação do teu Espírito. Manifesta, Senhor. Rompe agora. Rompe agora. Rompe agora. Em nome de Jesus. Nos faça uma nação forte. Nos faça um povo forte. Nos faça um povo, Senhor, que te ama e que te adora todos os dias, Senhor. Todos os dias. Sopra do teu Espírito sobre nós. Sobre nós. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Ora, basúria da labasúria da lai. Rabahai no mirasúria labasúria da lai. Rabahasúria da lebasúria da lai. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, Pai. E a partir Estamos te esperando, Senhor. os nossos olhos se abrem, reconhecemos Nós não saímos de quem Jerusalém. tu és. Nós estamos te Ao som esperando. da tua Nós voz, estamos os esperando o nossos avivamento. corações queimam de amor, queimam de amor. Nós não saímos de Jerusalém, Senhor. Queimam de amor, queimam de amor.
louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, não é só falar do que Deus está fazendo, é permanecer no lugar que Ele mandou a gente estar. Não adianta sair por um caminho falando tudo que sabe, tudo que conhece, se o caminho não for aquele que Ele disse para ir, certamente é o caminho errado. E quando chegar no final, Ele vai dizer: volta porque eu não te mandei sair de lá. Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. E sendo revestido do poder, aí então saia para os confins da terra. Não queira sair para os confins da terra sem antes receber o poder. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos honrou nesta noite. Obrigado, meu Senhor. Tu sabes o quanto o meu espírito, a minha alma é grato ao Senhor. Eu te dou graças. Porque o Senhor tem me feito permanecer no lugar, mesmo muitas vezes querendo sair e querendo ir. É certo que em alguns momentos a aflição ela é tão grande, Senhor, que nos causa desespero. Mas, Senhor, o meu desespero nunca vai ser maior do que o teu poder e do que a tua graça. Por isso eu quero te obedecer em tudo, Senhor, em todo o tempo. Obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Nos cura e traga de volta todos aqueles que saíram do caminho. Todos aqueles que foram para Emaús, traga-os de volta para Jerusalém. Nós estamos aqui esperando eles. Nós estamos esperando eles voltarem de Emaús. Faça-os voltar. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. No nome de Jesus. Amém. Cumprimente um ao outro aí. E o diácono segura o dízimo lá na porta.